Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui em casa reunidos e esperamos nos encontrar em breve aí na igreja. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em casa e curtindo o Benjamin. Nosso bebê nasceu no dia 17, hoje ele completa um mês. Ele é lindo e a gente não vê a hora de apresentá-lo para a igreja. Olha os irmãos lá, Benjamin. Oi, pessoal. Graça e paz. Estamos de gravata em homenagem ao pastor Jackson, que foi o aniversariante. Graça e paz, igreja. Quero ler um versículo aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: Pela fé, o povo de Israel passou o Mar Vermelho, e em terras secas, com os pés enxutos, chegaram do outro lado. Os egípcios tentaram também, mas se afogaram. Imagina na angústia daquele povo, meus irmãos. Deus abriu o mar para que eles pudessem se livrar do mal que o assolava por muitos anos. Imagina o que o nosso Deus pode fazer com esse vírus, onde uma nação clama pela cura. Muitos estão colocando esse vírus como maior que o nosso Deus, mas nós não vamos nos abalar, porque o nosso Deus é maior. Amém? Se na angústia de um povo Deus fez as suas maravilhas, creia, meus amados, que também Ele fará. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e para sempre Ele vai ser o mesmo Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito em breve estaremos nos reunidos novamente aqui na igreja. Deus abençoe. Graças e paz. Bom, nesse momento de pandemia nós temos aproveitado a maior parte do tempo, ficado junto em casa, entendeu? Um momento muito difícil para todo mundo. Vamos acreditar que essa fase vai passar logo, aproveitar esse momento para refletir sobre a vida, sobre o ambiente familiar, sobre os negócios, né? Deus, a importância de Deus na nossa vida nesse momento. Ver o tanto que nós somos frágeis. E espero que a gente retorne nossa atividade o mais rápido possível. Estamos com saudade da igreja, assistindo os cultos via YouTube. E espero que a gente saia fortalecido nesse momento. Graça e paz a todos. Estamos em casa, todos bem. Em nome de Jesus, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar de novo na igreja. Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento difícil que estamos passando, felizmente a gente está longe, todo mundo em casa, se cuidando, mas estamos todos em oração. Estou morrendo de saudade de cada um. Às vezes tem alguns irmãos que a gente não é tão próximo, mas quando a gente está em casa, que a gente ora e lembra de todos. Mas que Deus possa nos proteger nesse momento e que logo logo a gente vai estar todo mundo junto na igreja novamente, adorando e engrandecendo o nome santo do Senhor Jesus. Se cuide, vamos orando que logo logo com fé tudo isso vai passar. Amém? A graça e a paz a todos. Graça e paz, irmãos. Saudade de todos e saudade de estarmos de volta, de estarmos reunidos no templo do Senhor para cultuar a Ele. E orando para que tudo isso acabe logo e possamos voltar, tá? nos encontrar como família de Cristo. Saudade de todos, grande abraço. A graça e a paz do Senhor, novamente, mais um culto de adoração a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ter este privilégio de adorar o Senhor, de bendizer ao nome dEle. E juntos, nós aqui, você aí, meu irmão, junto com a sua família, onde você estiver, vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar essa canção que diz que para cada existência, para cada ser humano, Deus tem um propósito. E o maior propósito de Deus, no coração de Deus, em relação a nós, é que a gente exista, viva, para adorá-lo. Por isso nós vamos cantar essa canção. Bem bonito, bem animado. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Diante do trono, Senhor,
é digno de toda honra e de toda glória. E nós sabemos, irmãos, que Deus quer receber o nosso louvor e a nossa adoração em todo o tempo. A Bíblia diz para a gente adorar o Senhor em todo o tempo. Bons momentos ou os difíceis momentos, adoremos ao Senhor. Porque a gente sabe que Deus sempre tem uma provisão. Deus sempre tem uma resposta para cada necessidade nossa. Então eu gostaria que você adorasse o Senhor com essa canção que diz que mesmo que a figueira não nasça, mesmo que não haja fruto na vide, o Senhor ainda assim estará cuidando do seu povo, estará cuidando de nós, cuidando da sua casa e da sua família. É isso que o Senhor quer receber neste culto de adoração, a sua melhor canção. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto de oliveira minta, todavia me alegrarei,
fruto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Nós alegramos no Senhor. Nós alegramos no Senhor porque Ele é a nossa alegria. O Senhor é a nossa certeza da vitória e de tempos melhores. Deus está com você, meu irmão. Deus está com a sua família. O Senhor está conosco. Vamos cantar mais uma canção que fala sobre a história de Jó, que é um exemplo para nós, e a lição que ele nos deixa aqui: o nosso coração, a nossa fé e a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com você novamente. É um prazer também ter você conosco mais uma vez. Hoje, domingo, estamos aqui para celebrar ao Senhor, né? Você, obviamente, deve ter visto alguns irmãos aí nos vídeos que nós passamos antes, no começo da programação, e pôde matar a saudade de alguns deles, não é verdade? Estamos nessa situação, estamos aguardando, estamos acreditando que tudo isso vai passar, mas também obedecendo, né, às autoridades no que diz respeito ao comportamento nosso, né, no meio de tudo isso. Então, Deus está no controle de todas as coisas, está no comando, né, de tudo. Então, nada foge ao cuidado do Senhor e nada foge à vontade do nosso Deus. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todas as pessoas que estão assistindo este culto agora e que estão conosco, tá? Nós estamos em culto. Ah, pastor, mas eu estou em casa aqui. Estamos em culto, tá? Foi dado aí a partida. Estamos em culto ao Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Então eu quero convidar você, por favor, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 27, nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 20 ao 25. E, não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa palavra. Nós te bendizemos por este texto das Sagradas Escrituras. E Senhor, fala conosco, nós queremos receber o pão, queremos receber o alimento que o Senhor quer nos servir agora. Porque, Senhor, o que faz a diferença na nossa vida, na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que pela palavra foram feitos céus, terra e mar, e tudo que neles há. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para iluminar o caminho. Então, Senhor, nós precisamos dessa claridade, nós precisamos, meu Deus, dessa iluminação. Nós precisamos dessa orientação e dessa direção que só a palavra do Senhor pode nos dar. Portanto, abençoa os meus irmãos, abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo, que irão ouvir agora a palavra de Deus. Que os corações se rendam, se submetam, se desarmem diante do teu poder. E que o Senhor responda aos questionamentos mais íntimos e pessoais que cada um tem. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, deixa eu dizer algumas coisas aqui para você entender com mais clareza aquilo que eu quero compartilhar.
nessa mensagem. Paulo, sem dúvida, foi o maior mestre da fé cristã, depois de Jesus, é claro. Queridos, o compromisso de Paulo com o Evangelho de Cristo foi, é e continuará sendo um exemplo para todos os cristãos, em todos os tempos e de todas as épocas. Leia sobre Paulo, assim que você puder, para você entender um pouco sobre a história, né? Sobre todos os acontecimentos ou todos os fatos que cercam a vida desse homem diferenciado. Mas, entrando agora no texto, do versículo 20 ao versículo 25, do capítulo 27 que eu li, Paulo, juntamente com outros prisioneiros, estavam sendo transportados para Roma, na Itália. E o texto diz, você lendo o começo do capítulo 27 até aqui, e mais para frente, que a viagem foi uma viagem incomum. Irmãos, foi uma viagem muito tensa, ou extremamente tensa. Foram momentos de enorme tensão, ou de extrema aflição. O versículo 20 do texto que eu li, diz que eram já muitos dias, não havia sol, olha como estava o céu, e à noite não dava para se ver nenhuma estrela. O texto diz que eles estavam sendo castigados por tempestades, e o navio estava fora de controle. E o texto diz que não só uma vez eles lançaram as cargas do navio ao mar, e dias depois também as provisões e os equipamentos que haviam no navio. Eles perderam, como diz o versículo que eu li, o versículo 20, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar, ou de nos salvarmos. Então eles perderam toda a esperança que tinham de serem salvos ou de serem resgatados dessa situação. Estavam há dias sem comer, estavam sem esperança, como diz o texto, e sem expectativa alguma na mente ou no coração. Aí Paulo se levanta no meio de todos eles, num determinado momento, e diz aquilo que está do versículo 21 ao versículo 25, se coloca de pé e faz a afirmação que eu li agora, juntamente com os irmãos. Queridos, eu queria, desse episódio aqui, na vida de Paulo, tirar algumas lições, ou compartilhar algumas orientações bíblicas para quem passa por momentos assim como esse, momentos de dificuldade, momentos difíceis e momentos onde é necessário continuar acreditando que vai passar, que vai dar certo, continuar acreditando ou continuar com os olhos e a expectativa no Senhor e na sua palavra. E das lições que eu queria compartilhar com você nesse texto, a primeira é essa aqui, segundo o texto que eu li. Queridos, ou querido irmão, não seja só mais um na multidão. Nós, como cristãos, temos que ter o cuidado de, num momento como esse, não sermos só mais um, contado entre tantos outros. O versículo 20 diz: não aparecendo sol, não aparecendo estrelas, com a esperança terminada, ou com a esperança em fuga. O texto diz no versículo 21 que eles estavam sem comer há dias. O texto diz que a situação estava tensa e difícil, mas Paulo se levanta, Paulo se põe de pé no meio deles e diz para aquele povo: ei, não desistam, agora pois, não deixem de continuar acreditando que a gente vai conseguir chegar em terra firme. Irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Embora essa afirmação seja muito usada em situações motivacionais, ela não perde a sua essência e nem a sua verdade por causa disso.
nós fomos chamados para fazer a diferença. As necessidades, os desafios e as circunstâncias eram semelhantes para todos eles, não era só para Paulo ou só para um grupo de pessoas que estavam naquele navio, mas Paulo era o contraste. Paulo fazia a diferença entre os demais. No momento onde todos estavam desistindo, no momento onde todos estavam entregues, Paulo surge como a voz da coragem e a voz do ânimo. Agora, Paulo surge para acalmar que tipo de tempestade? Um outro tipo de tempestade, a tempestade de dentro, a tempestade que acontece no coração, a tempestade que acontece na mente da gente, é a tempestade interna, a tempestade que está dentro de nós. Paulo apareceu naquele momento para isso, para acalmar a tempestade que havia não fora do navio, mas que havia dentro do coração daquelas pessoas. Irmãos, Deus não nos chamou para ser só mais um no meio de tantos. Deus não nos chamou para ter o mesmo discurso que todo mundo tem. Deus não nos chamou para falar e fazer o que está todo mundo falando e o que está todo mundo fazendo. Todo mundo parece que acompanha a mesma fala e acompanha o mesmo pensamento. Eu garanto que naqueles dias ou durante aquela viagem estavam todos dizendo a mesma coisa, com os mesmos sentimentos, com os mesmos temores e com os mesmos medos. Mas Paulo se levanta para falar algo que ninguém tinha falado ainda, para colocar na mente daquele povo aquilo que eles ainda não tinham pensado. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 30, Moisés sugere que cada tribo, eram 12, cada tribo escolha um representante, e que esses 12 homens, chamados de espias, que eles se dirijam à terra prometida e tragam um breve relato de como é a terra. E eles vão, e depois de um tempo eles voltam, e quando voltam desanimados, dizendo que a terra vai devorá-los, dizendo que os homens da terra são gigantes, dizendo que esses homens os veem como insetos, e que depois do que eles viram lá, até a visão que eles tinham de si mesmo foi alterada, e eles também se veem como os homens os viam, como insetos, como gafanhotos. Mas alguém se levanta no meio daquele grupo de espias e diz, no versículo 30, Calebe, está escrito assim, ó: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe fez a diferença no meio de 12 homens, ou seja, 11 homens estavam pensando, ou seja, 10 homens estavam pensando a mesma coisa e sentindo a mesma coisa e tendo as mesmas conclusões, mas Calebe se levanta e diz: vamos subir, a terra é nossa, Deus nos deu, vamos subir e conquistá-la, ela faz parte da promessa de Deus para nós. Irmãos, num momento como esse, onde as frases são as mesmas, onde o que a gente ouve é a repetição daquilo que está sendo dito por todo mundo, nós devemos entender que são para esses momentos que Deus nos constituiu e nos fez como boca de Deus. Seja boca de Deus, seja voz do Senhor para os que estão no mesmo barco com você. Eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que Paulo não tinha medo, que Paulo não tinha preocupações. Ele estava no barco também, Paulo também era gente, mas ele, no meio de todos, escolheu acreditar que Deus não deixou de ser quem Ele é e quem Ele sempre foi, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Uma vez eu ouvi uma definição de coragem que se encaixa bem nisso que eu estou compartilhando com os irmãos, porque Paulo era gente, como eu sou e como você era. Paulo estava naquela viagem, Paulo estava dentro daquele barco, Paulo estava sem comer,
Paulo não estava vendo estrelas, Paulo não estava vendo o sol, Paulo estava sentindo os efeitos da tempestade contra aquela embarcação. Ou seja, Paulo também tinha preocupações e medo, mas Paulo fez uma escolha, continuar acreditando naquilo que Deus é. O que eu quero te dizer é que, uma vez eu ouvi alguém dizer que coragem é o medo fazendo suas orações. Ou seja, coragem nada mais é do que o medo fazendo as suas orações. Queridos, continue acreditando, continue crendo, continue com o coração nas verdades bíblicas e nas promessas do Senhor para você. Em segundo lugar, uma segunda coisa que eu queria compartilhar com você, baseado nessa história aqui, nesse texto sobre Paulo, sobre essa viagem aqui. Irmãos, o sofrimento, a luta, as dificuldades, eu poderia dizer um monte de coisas aqui, e todos os seus sinônimos não são exclusivos, ou não fazem parte de uma exclusividade. A viagem toda foi só tensão, e a morte rodeando todos no navio. Se você observar o capítulo 28, no versículo 3 ao versículo 6, desse mesmo texto aqui, essa mesma história, só que no capítulo seguinte, eles conseguem, depois que o navio é destruído, eles conseguem nadar e chegar até uma ilha chamada Malta. E o texto diz que eles são bem recebidos pelos nativos da ilha, mas eles estavam ensopados, estavam molhados, estavam congelando. E diz o texto que eles fazem uma grande fogueira para se aquecer e para se secar. E Paulo também vai atrás de alguns gravetos, de alguma madeira, né, para colocar na fogueira. E nisso uma víbora, uma cobra, vem junto com os gravetos, ou a parte de madeiras que Paulo prega, vai buscar. E a Bíblia diz que uma serpente, uma víbora, pica a mão de Paulo. E era venenosa, porque os nativos começam a dizer entre si, o pecado desse homem era grande, porque mesmo escapando do naufrágio, ele não escapou da picada de uma cobra. Ou seja, o castigo, ele não conseguiu se livrar do castigo, vai morrer ou vai receber a punição do mesmo jeito. Agora, irmãos, eram 276 pessoas, nenhuma delas se perdeu, todas chegaram à ilha. Agora, de 276 pessoas, só Paulo, só a mão de Paulo, uma serpente pica só Paulo. Logo o animado do navio, né, o firme, o mais firme de todos, o cheio de fé, o exemplo, logo ele, né? Às vezes, eu não sei se você, mas eu já pensei assim, às vezes a gente pensa assim também, poxa, logo comigo, logo eu que oro, logo eu que oferto, que congrego, logo eu que canto, logo eu que leio regularmente a Bíblia e procuro fazer tudo certo, ou procuro fazer tudo aquilo que a Bíblia diz, tudo aquilo que agrada a Deus. Irmãos, Paulo estava compondo, essa história de Paulo ela iria compor as páginas da Bíblia, e nem assim Paulo foi livrado de ser mordido por uma cobra, ou por uma víbora. Às vezes nós também pensamos assim, achamos ou pensamos que não deveríamos sofrer isso, ou sofrer aquilo, que não deveríamos passar por isso, ou passar por aquilo. Irmãos, Deus não livrou Paulo de uma picada de uma cobra, mas Deus o livrou da letalidade do veneno, porque ele não morreu. A Bíblia diz que os nativos ficaram aguardando, talvez porque conhecessem a espécie de cobra que picou Paulo. Eles estavam todos aguardando a hora que ele tombasse, a hora que ele caísse, a hora que ele morresse, mas ele não morreu. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a chamar Paulo de Deus. Ele é um Deus, ele deve ter alguma divindade ou alguma característica
divina, porque como pode ele ter sobrevivido à picada de uma cobra venenosa? Ele não morreu. Mas e se morresse? E se Paulo morresse? E se Paulo tombasse? E se Paulo sucumbisse diante do veneno dessa cobra? Se Deus não o livrasse, Deus deixaria de ser Deus? Deus deixaria de ser soberano? Deus deixaria de amar? Ou Deus deixaria de ser pai? Não, meus irmãos. Mas o maior problema do sofrimento ou das situações que acontecem em todo mundo, e nós estamos nela também, mas o maior problema é que boa parte das pessoas, ao invés de pensar que o sofrimento é contingencial, pensa que é exclusivo. Por que eu? Logo eu? Por que só eu? E o maior problema disso é quando a gente começa a achar que porque está acontecendo conosco é um castigo, ou está acontecendo conosco porque Deus está nos punindo. E quantas pessoas, quando estão vivendo um período conturbado, ou onde perdem o controle da sua ação, ou onde não tem o domínio dela, começam a achar que estão sendo punidos, ou estão pagando por alguma coisa que fizeram. Isso é um pensamento errado, porque o sofrimento não é uma exclusividade, muito menos exclusivo. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, você já deve ter ouvido esse versículo em muitas mensagens, é óbvio, mas às vezes a gente vai, por causa da repetição, deixando de prestar atenção. Mas presta atenção, ó. Jesus disse isso aqui após um discurso de despedida, ou algumas orientações e instruções, porque ele estava próximo da morte. Ele faz a ceia com os discípulos, lava os pés dos discípulos e começa a falar sobre tudo o que iria acontecer, e dá um monte de orientações para os discípulos, e após essas orientações ele ora pelos discípulos. Mas ele disse isso após um discurso de despedida. Ele finaliza dizendo: olha, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês fiquem em paz. E aí ele diz: olha, vocês passarão e terão muitas dificuldades no mundo. O que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus não usou meias palavras para dizer isso, e também não adoçou o discurso dele, e nem iludiu os homens que estavam seguindo a ele, ou seja, os seus discípulos. Não houve, sabe, essa maquiagem. Jesus disse de forma clara e objetiva: vocês vão ter aflições no mundo. O mundo é um sistema organizado contra o reino de Deus. Esse mundo que Jesus está falando, contra o reino de Deus e contra tudo que se levanta em favor do que é justo, do que é certo e do que é correto. O que Jesus está dizendo para os discípulos é que as aflições são inevitáveis, mas ao mesmo tempo Jesus diz, elas são inevitáveis, mas não são invencíveis, porque senão ele não pediria ânimo. Se ele diz: olha, tenham ânimo, eu venci o mundo, é porque, embora elas não sejam inevitáveis, elas são possíveis de ser vencidas, elas não são invencíveis. Jesus venceu o mundo, a parte mais difícil ele venceu. O mal não tem poder contra nós. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a gente tem que continuar acreditando, nós temos que continuar crendo que tudo que enfrentamos, não enfrentamos como exclusividade. Se você está enfrentando algo que todo mundo está enfrentando, saiba que homens antes de você, grandes homens de Deus, experimentaram sofrimento também, e um dia
um dia veremos o Senhor, estaremos face a face com o Senhor e veremos como essa palavra é verdadeira e como essa palavra é fiel. Zig Ziglar disse: Deus criou você de propósito e com um propósito. Deus nos criou de propósito e para um propósito. Amém, povo de Deus? Eu queria encerrar dizendo para você que a presença de Deus é incondicional. O versículo 23, Paulo diz assim: olha, porque esta mesma noite, ou seja, irmãos, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ou seja, agradecer depois não é fé, é gratidão. Fé é agradecer antes e durante. Eu particularmente acho mais desafiador agradecer durante, porque agradecer antes você nem faz ideia do que virá, e agradecer depois você venceu, é fácil. Mas o difícil é agradecer no meio ou durante. Paulo estava no meio da tempestade, e no meio da tempestade um anjo diz para ele: calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus Cristo é o mesmo antes, durante e depois. O nosso maior desafio é crer no durante, é crer no meio, é crer no olho do furacão. Por isso que o anjo de Deus apareceu, para dizer para Paulo, não para observá-lo, mas para dizer para ele: é importante que você continue. Está escrito ali, ó, é importante que você se apresente a César, é importante que você continue. Paulo, é importante que você não desista. Paulo, toda essa situação tem um porquê, tem um propósito. São 275 pessoas e você, com você 276. Paulo, você tem que continuar. E por isso Paulo disse para aquela multidão, ficou de pé e disse: ei, ninguém vai se perder, ninguém vai se perder, ninguém nesse barco vai se perder. Deus colocou a vida de todos vocês nas minhas mãos. Por isso, irmãos, quem está no barco com você? Dá uma pensada aí. Quem está com você no seu barco ou nesse barco? Eu quero finalizar dizendo para você que a sua relação com Deus vai determinar o futuro, vai determinar o destino, vai determinar a terra firme para quem está nesse navio com você. Guarde essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Quero orar por você. Deus, abençoa os meus irmãos com essa palavra, abençoe a vida de cada um, e que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um, guardando os sentimentos, guardando os pensamentos e guardando os corações. Pai, que no nome de Jesus ninguém se perca, que no nome de Jesus todos pisem em terra firme, e que no nome de Jesus todos terminemos bem essa viagem. Eu oro por cada um e profetizo uma semana de vitória sobre a vida de cada um no nome de Jesus. Amém. Se alguém que nos assiste agora se sentiu tocado, não só pela palavra, mas também pelas canções que foram cantadas, e você quer entregar a sua vida para Jesus, e você, quem sabe que nos ouve também, talvez esteja afastado, talvez esteja distante dos caminhos do Senhor e quer reconciliar. Eu quero fazer uma oração por você que quer receber Jesus como Senhor da sua vida, e por você que quer reconciliar-se com Cristo. Aonde você está, por favor, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, receba agora todas as pessoas que no meio da tempestade que estão vivendo,
reconhecem. Aqueles que reconhecem que precisam entregar a vida a Cristo, que a tempestade pode ser algo que todos experimentam, mas na tempestade Deus está presente e a presença dele é incondicional. Então é melhor ter Jesus no barco no meio de uma tempestade. Então, tanto quem quer entregar a vida ao Senhor como que quem quer reconciliar, Deus recebe nessa noite que essas pessoas nunca mais se sintam sós, nunca mais se sintam desamparadas e nunca mais se afastem do Senhor. Eu oro por cada uma delas e peço ao Espírito Santo de Deus que a partir de hoje faça delas um lar e faça delas um templo, faça delas uma casa para habitar. Eu oro por cada uma no nome de Jesus. Amém. Quero pedir uma gentileza a você. Se você é uma dessas duas pessoas que entregou a vida para Jesus ou que se reconcilia com Ele, entre em contato conosco por esse telefone que está aparecendo aí, tá? Eu quero conversar com você, quero ouvir você, tá bom? Quero que nós nos aproximemos e iniciemos uma nova caminhada juntos. Deus abençoe você. Irmãos, Deus abençoe todos vocês. Dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Eu sei que não está fácil, não está fácil. Para ninguém. Está todo mundo nesse navio aí, meu irmão. Tá? Não está bom. Eu sei que a luta de cada um pode ser diferente, na verdade, em algumas coisas, mas está todo mundo no mesmo navio. Tá? Então que o anjo do Senhor venha e que a presença de Deus acalme o nosso coração, tá bom? Então, continua crendo, continua no propósito de orar todos os dias às 19 horas, pelas pessoas que estão perdendo seus parentes, perdendo as pessoas que amam e que se importam nessa pandemia, para que Deus guarde a sua casa, para que Deus guarde Sinop, guarde o Brasil, guarde o mundo, e que essa pandemia passe, ou que uma vacina seja descoberta, mas que algo aconteça e que todos nós voltemos ao curso normal de nossas vidas, tá? Que Deus abençoe você. Não se esqueça, você que é dizimista, você que é ofertante, tá? O número da conta da igreja está aí também aparecendo no seu vídeo, tá? Exerça a sua fidelidade. Não deixe de ser fiel a Deus. Um abraço a todos, um beijo no coração de todo mundo. A paz do Senhor para todos vocês. Deus os abençoe.